10 curiosidades sobre o autor Alfredo de Freitas Dias Gomes. Curiosidade número 1. Escritor precoce. Nascido em 19 de outubro de 1922. Filho do engenheiro Plínio Alves Dias Gomes e de Alice Ribeiro de Freitas Gomes. O dramaturgo Alfredo de Freitas Dias Gomes escreveu seu primeiro conto, As Aventuras de Rompe e Rasga, aos 10 anos. Em seguida, 3 anos depois, mudou-se com a família para o Rio de Janeiro. Em 1937, aos 15 anos, escreveu sua primeira peça Comédia dos Moralistas, premiada num concurso promovido pelo Serviço Nacional de Teatro e pela União Nacional dos Estudantes, o UNE. No teatro profissional, estreou em 1942 aos 20 anos e, na rádio, 2 anos depois. Curiosidade número 2. O uso do pseudônimo de Stella Calderoli. Dias Gomes começou a trabalhar na Globo em 1969, já com uma carreira consagrada de dramaturgo, porém, uma trajetória marcada por perseguições políticas. Colecionava demissões e problemas com a censura e, por isso, escrevia sob pseudônimo de Stella Calderoli. Foi apenas na segunda novela que escreveu para a emissora, Verão Vermelho, 1969, que assinou seu próprio nome. Casado com a também autora Janete Claire, Dias Gomes notabilizou-se por dar o tom contemporâneo às novelas da Globo, aproximando-as da vida real. Curiosidade número 3. O sucesso no teatro. Dias Gomes fez sua estreia no teatro profissional em 1942, com a comédia Pé de Cabra, encenada no Rio de Janeiro e, depois, em São Paulo, por Procópio Ferreira. Antes disso, porém, a peça foi proibida e teve 10 páginas do texto cortadas pelo Departamento de Imprensa e Propaganda, DIP, o órgão de censura do governo Vargas. A parceria com Procópio Ferreira, no entanto, foi extremamente frutífera, rendendo a Dias Gomes um contrato de exclusividade para escrever 4 peças por ano. Esse contrato o fez escrever Zeca Diabo, Doutor Ninguém, Um Pobre Gênio, Sinhazinha, Eu Acuso o Céu e João Cambão, todas durante o ano de 1943. Curiosidade número 4. O sucesso e a primeira novela a cores do Brasil. Dias Gomes escreveu a primeira novela a cores do Brasil, O Bem Amado, 1973, e também a primeira a ser vendida para o exterior. Sua peça O Pagador de Promessas é considerada uma das obras-primas do teatro realista moderno. Além das inúmeras montagens no Brasil, incluindo uma versão em minissérie em 1988. Homenagem a Dias Gomes, O Pagador de Promessas, uma obra premiada internacionalmente. Vou botar essa cruz diante do altar de Santa Bárbara. Dentro da igreja? Isso eu não vou permitir. A emocionante história de Zé do Burro, um homem simples que acreditou no poder da fé. Também foi encenada nos Estados Unidos e na Polônia, entre outros países, e traduzida para 10 idiomas. Sua versão cinematográfica, que foi indicada ao Oscar de Melhor Filme Estrangeiro, também ganhou prêmios nos festivais de São Francisco, EUA, Cartagena, Colômbia, Acapulco, México, e Edimburgo, Escócia. Anda depressa, meu irmão. Ai, meu filho, vamos, Zé. A Bárbara me abandonou, Rosa. Abandone a promessa também. Ela não quer que você cumpra o prometido. Agora eu preciso ir até o fim, ainda que não seja por ela, nem que seja para ficar em paz comigo mesmo. Vamos, Zé. Curiosidade número 5. O berço do herói. Inicialmente, a primeira versão de Roque Santeiro foi escrito para o teatro e chamava-se O Berço do Herói e o protagonista era o Cabo Jorge. Dado como morto, ele vira lenda por sua bravura contra os nazistas na Segunda Guerra Mundial. O soldado volta anos depois, quando se descobre que, na verdade, ele desertara e passara os últimos anos em bordéis da Europa. A peça foi censurada pela ditadura.
Anos depois, em 1975, Gomes fez algumas mudanças na história e a transformou na novela Roque Santeiro. A ideia era driblar os militares, mas não deu certo. Toda a trama foi censurada, fato inédito na ditadura, pouco antes de sua exibição, com 36 capítulos já finalizados. A situação levou a Globo a fazer um editorial contra a decisão, que foi lido no Jornal Nacional. Só 10 anos depois, Roque Santeiro foi ao ar como marco da volta da liberdade de expressão. Guarda-chuva sem bandeira vem o mal. Ninguém destrói essa guerra, plantando brisa e polindo vendaval. Curiosidade número 6. O sucesso de Roque Santeiro. Em 1985, com a liberdade propiciada pela abertura política, Roque Santeiro pôde ir ao ar. A novela atraiu milhões de espectadores interessados em acompanhar a hilariante trajetória de Roque Santeiro, Sinhozinho Malta e da Viúva Porcina, vividos respectivamente por José Winker, Lima Duarte e Regina Duarte, constituindo um marco na história da teledramaturgia brasileira. Autor da versão original, Dias Gomes escreveu apenas os primeiros e os últimos 50 capítulos da nova versão, deixando a trama a cargo de Aguinaldo Silva e Marcílio Moraes. Curiosidade número 7. Escritor de argumentos. A partir de Roque Santeiro, Dias Gomes deixaria de lado a extenuante tarefa de escrever os mais de 200 capítulos de uma novela e passaria a se dedicar aos argumentos. Foi assim, por exemplo, com a novela Mandala, 1987, estrelada por Vera Fischer e Felipe Camargo, da qual escreveu a sinopse e os primeiros 20 capítulos. Minha deusa! Além dos argumentos, a atenção do autor voltou-se para minisséries e seriados. Destes, escreveu aproximadamente 100 episódios de O Bem Amado entre 1979 e 1984. Das minisséries, destacam-se a adaptação para a TV de O Pagador de Promessas, dirigida por Tezuka Yamazaki, exibida, com inúmeros cortes, em 1988. As Noivas de Copacabana, 1991. Narrando a história de um psicopata vivido por Miguel Falabella. E Decadência, 1995, que denunciava os abusos de algumas seitas religiosas. Curiosidade número 8. A Academia Brasileira de Letras. Dias Gomes foi eleito imortal da Academia Brasileira de Letras em 11 de abril de 1991. Foi o sexto ocupante da cadeira 21, vindo a suceder o escritor Adonias Filho. Foi recebido, em sua posse, pelo ilustre acadêmico Jorge Amado, em 16 de julho de 1991. Curiosidade número 9. Vida pessoal. De seu casamento com Janete Claire, que durou mais de 30 anos, teve 4 filhos, os músicos Alfredo, Guilherme Dias Gomes e Denise Emer, e Marcos Plínio, falecido. Desde 1985, era casado com a atriz Bernadette Plesio, com quem teve 2 filhas, Maíra Dias Gomes e Luana Dias Gomes. Curiosidade número 10. O centenário de Dias Gomes. Boa noite. Nesta terça, 18 de maio, morreu o mais popular de todos os intelectuais que retrataram a alma do povo brasileiro no século XX. Morreu o artista que experimentou o sucesso na literatura, no teatro, no cinema e na televisão. Um sucesso imenso e inesquecível. O escritor e dramaturgo Dias Gomes era o
Dias Gomes morreu no dia 18 de maio de 1999, aos 76 anos, após sofrer um acidente de carro em São Paulo. Um retorno em local proibido e a morte num cruzamento de São Paulo. Dias Gomes pegou o táxi errado, não ouviu a sugestão da mulher. O homem que brincava com o destino de tantos personagens foi vítima da pressa, da imprudência, da fatalidade. Morreu num acidente de carro às 2h30 da madrugada de hoje. Se estivesse vivo, agora em 2022 completaria 100 anos de vida. Para comemorar o seu centenário, o escritor e dramaturgo será lembrado pela série Ocupação Dias Gomes, do Itaú Cultural, pelo Canal Brasil e pelo Centro Universitário Belas Artes de São Paulo.